Neurodivergência, fé e o mito da experiência espiritual. Oi, eu sou a Vanessa, eu sou cristã, sou autista e nesse perfil eu comecei a falar recentemente, além do autismo, que é o que eu mais falo aqui, comecei a falar também sobre a neurodivergência e a vida cristã. Existe um modelo de espiritualidade muito presente em algumas igrejas, em alguns movimentos, né, que é aquele em que a fé ela é medida ou observada pelo que se sente, pelo que se demonstra e pelo que se pode ver, né, pelo que pode ser visto. Experiências intensas, reações visíveis, manifestações extraordinárias acabam se tornando, mesmo que implicitamente, né, sinais de maturidade espiritual. E o problema desse modelo é que ele não nasce da escritura, mas da valorização excessiva da experiência subjetiva. Esse livro aqui, O Fogo Estranho, de John MacArthur, ele chama atenção para esse perigo. Quando a experiência passa a ocupar o lugar que pertence unicamente à palavra de Deus, a fé deixa de ser avaliada pela verdade revelada e passa a ser julgada pela intensidade do sentir. E esse tipo de espiritualidade, ele cria um ambiente particularmente difícil para pessoas neurodivergentes. Muitas pessoas autistas, assim como eu, ou com outra neurodivergência, processam emoções, estímulos e vivências espirituais de uma forma mais interna e menos expressiva. Não é uma regra, mas é mais comum que seja assim. E muitas vezes é uma forma mais silenciosa de viver a fé. Isso não significa ausência de fé, significa diferença na forma de vivê-la. Ainda assim, quando um movimento religioso, uma igreja, associa a espiritualidade à demonstração emocional ou sensorial, essas pessoas passam a se sentir inadequadas, frias ou espiritualmente deficitárias, como se parece que tem alguma coisa errada. Só que a Bíblia nunca ensinou que a presença do Espírito Santo é comprovada por intensidade emocional. O apóstolo Paulo afirma que andamos por fé e não pelo que vemos. E fé, biblicamente, é confiança perseverante em Deus, mesmo quando o sentir é limitado, confuso, silencioso. E isso é especialmente importante para quem vive a fé com limites neuropsicológicos, neurológicos reais, limites que não são pecado e nem rebeldia, nem falta de comunhão. A Escritura também nos lembra que o corpo de Cristo não é composto por um único tipo de membro, nem todos os membros têm a mesma função. E Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Essa neurodiversidade, ela não é apenas funcional, mas profundamente humana, e inclui temperamentos, sensibilidades, modos de percepção e formas distintas de se relacionar com o mundo e com Deus. Quando exigimos que todos vivam a fé da mesma maneira, estamos negando na prática essa doutrina do corpo. O experiencialismo espiritual criticado por John MacArthur nesse livro aqui acaba produzindo culpa espiritual em pessoas neurodivergentes. A sensação constante de que algo está faltando mais emoção, está faltando mais reação, está faltando mais sinais. No entanto, essa cobrança não vem do Espírito Santo, mas de expectativas humanas que a Escritura nunca impôs. Na verdade, a Escritura deixa bem claro quais são os frutos do Espírito Santo. E Paulo, ao falar de uma limitação que Deus não removeu, ouviu do Senhor o seguinte: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra ela é profundamente libertadora para quem vive a fé com limites e ela nos lembra que Deus não exige performance espiritual, mas fidelidade sustentada pela graça unicamente. Então, se você é um neurodivergente e nunca teve experiências espirituais intensas, isso não te torna menos cristão. Se a sua fé é mais introspectiva do que exuberante, isso não é falha espiritual. Se a sua caminhada com Deus acontece mais no silêncio, não se preocupa. O importante é você dar frutos do Espírito Santo, como diz na palavra. Quais são esses frutos? E essa fé continua sendo verdadeira. A fé cristã não é validada pelo que sentimos, mas por quem seguimos. E seguir a Cristo com uma mente diferente, um corpo sensível, uma espiritualidade um pouco mais silenciosa, continua sendo seguir a Cristo, para a glória de Deus.